Bem, galera, vamos aqui falar de Kagurabashi, capítulo 64. É, mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos falar desse capítulo incrível. Ele começa de uma perspectiva diferente da onde o último parou, que assume a motoqueira dando a banha para o Shihiro. Isso é importante para mais à frente do capítulo. E a gente tem aqui um pouquinho mais da personalidade do Kuguri, já que a gente tem mais sobre como ele pensa, sobre o que ele pensa da espada, em relação ao Shihiro e até um pouquinho do Hirohiko, que deixa ele fora do sério, e como é um pouco a personalidade desse cara. Só digo, ele é tão doido quanto o Sojo. Mas vamos por parte. O cara tá realmente empolgado por ter alguém para poder lutar com ele numa batalha de espadas. Mas ele tem um dever a cumprir, que é capturar a Iori. Então ele tenta passar pelo Shiro, mas o Shiro bloqueia. Só que durante essa pequena troca, ele percebe, peraí, que esgrima é essa? E, cara, durante todos os capítulos foi centrado em esgrima, sobre o fato do Shihiro ser ou não um espadachim. Mas vamos por parte. Antes desse momento do Kurogiri perguntar se o Shihiro é um espadachim, teve o Shihiro se perguntando algumas coisas. Primeiro que ele identifica que aqueles dois, a garota do Hishaku e o Kurogiri, mais uma vez, não são quem estavam presentes no dia que o pai dele foi morto. Ah, e uma coisa, o Kurogiri deixou a garota ali no carro porque ele tinha uma missão mais importante, que seria pegar a Iori. E que o Samura meio que tirou os direitos do Shihiro a querer se vingar. Eu não interpretei como se o Shihiro não fosse querer se vingar do Hishaku, não. Mas a missão, a responsabilidade de eliminar eles, o Samura tomou para si, tirando esse direito do Shihiro. Então, por enquanto, até o Shihiro poder se restabelecer, ele não está na missão de vingança dele por enquanto. Mas entramos em um flashback, que é uma conversa do Shihiro com o capitão. Ainda naquele barzinho, acho que eles estavam conversando. E eles dizem que querem resolver tudo isso antes do Hakuri acordar, mas para isso também o Shihiro levanta um ponto. Precisamos falar sobre a minha fraqueza. O Shihiro faz uma alta avaliação de si mesmo e percebe: eu sou fraco. Por quê? Ele sempre está dependendo da imprudência, do auto-sacrifício do Hakurei. E outra, ele é fraco na esgrima. Vamos lá. O Shihiro aqui revela que ele não tinha um mestre. Ninguém ensinou ele a arte da espada durante os 3 anos que ele passou treinando para poder se vingar. Ele não teve um mestre. Tudo que ele fez até agora foi com um conhecimento básico que ele aprendeu com o Samura e com uma outra coisa que ele aprendeu com o pai. Mas tudo que ele fez até agora foi com provavelmente treinamento que ele fez sozinho. E tipo, ele reconhece que é fraco na esgrima. A esgrima dele é muito de iniciante, ou até abaixo de iniciante. O Shihiro reconhece bem isso, porque se ele fosse mais forte, o Hakurei não estaria nessa situação. Até o capitão acho que ele está reginando sobre isso. Mas eles concordam que o Shihiro precisa melhorar a sua esgrima, e ele até se compara com os outros portadores. Ele foi o que mais passou tempo com a espada dele. Ele passou 3 anos com a espada, enquanto os portadores passaram 1 a 2 anos. Eu já vou comentar disso com elas. Mas eles já tinham a fama de serem espadachins, já tinham essa habilidade toda. E tipo, o Shihiro vê que não me falta sintonia com ele. Tem. Para eu melhorar minha sintonia, eu preciso melhorar a minha esgrima. Meu capitão concorda, horror. Que para ele melhorar e se tornar mais forte, ele precisa melhorar na arte da espada. Eles até falam do fortalecimento sobre o Genryoku. O que o Shihiro precisa fazer é conseguir fluir o Genryoku dele corretamente pela espada. Ele não consegue fazer isso e não tem uma doutrina marcial. Parece que tem uma diferença de como as duas práticas funcionam sobre fluir a Genryoku pelo corpo para aumentar o seu poder físico e fluir em uma espada, em uma arma. E ele comenta que tem magos que dominam tanto essa arte do combate físico que a magia vira só um auxiliar, não o principal. O principal deles é lutar no físico. E eles não dependem tanto da magia deles, mas o Shihiro depende muito da. Tem todas as habilidades dele, vem dela, ele depende muito dela, e sem ela, ele não é tão poderoso quanto ele é. Então, se a gente voltasse lá no arco do Hakusashi
e o Shihiro não tivesse a cura Egomô, cara, eu acho bem difícil ele conseguir fazer tudo o que ele fez sem ela. A gente pode considerar que ele não teria passado pelos guardas? Não, eu acho que teria passado por aqueles caras do primeiro piso. Mas eu não acho que ele passaria do Yura, não conseguiria ajudar o Hakurei, não passaria do Kyoha. Então, não teria muito o que ele fazer. Ele passaria do Tenri. Teria. Então, ele precisa melhorar a esgrima dele porque ele tá fraco. E agora essa batalha contra o Kurigiri possa ser um exemplo para ele. O Ro até vê isso que, cara, esse cara tem uma esgrima absurda. Ele tem um poder monstruoso, ele nem tá usando magia. E eu sabia que aquela corrida dele não foi por feito de magia. Foi a pura aplicação do Genryoku. E eu disse que o autor precisava, eu acertei, mencionar mais vezes o Genryoku, porque a gente acaba esquecendo que com o Genryoku você pode já alcançar níveis de força, velocidade, agilidade sobre humanos. O autor precisa trabalhar mais vezes e falar mais vezes sobre o sistema de poder, sobre quais as possibilidades e não do Genryoku e da magia para o universo de Kagurabashi, porque mesmo ele explicando, ainda é muito vago e foi poucos os exemplos do que a gente pode saber, do que os magos podem fazer. Então ele precisa tocar nesse ponto. Também, quando Kurogiri vê que o estilo de esgrima do Shihiro é estranho, que ele não tem, pergunta se ele tem um mestre, ele fica puto, pergunta, o que você está fazendo aqui? Ele reconhece que a aplicação da energia espiritual dele na Yontou, na Inten, é instável, não é preciso, não é refinado. Ele pergunta, o Shihiro diz que quer refinar aqui agora. A ideia do Shihiro, que o chefe do Maxumi e o Kurogiri percebem, se expor a batalhas reais para refinar. E o cara fica puto, porque acha que o Shihiro está sendo arrogante e prepotente porque não respeita a espada, não respeita a arte da espada e não quer saber dele. Ele também tá puto porque ele passou por uma situação de quem realmente foi arrogante com o Hirohiko. Ele diz, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho uma boa intenção, entendi. Porque o Yura mandou o Hirohiko estudar com o Kurogiri, só que o Hirohiko tava tacando foda-se. O cara tava tentando ensinar. O Hirohiko, tá, entendi, eu tenho uma boa intuição, posso fazer isso. Não levando os ensinamentos dele a sério. Isso já deixou ele puto e pelo menos agora ele consegue focar, já que o desejo dele por cortar, conversar, tava atrapalhando. E enquanto ele ia atrás da Sumi, ele pensa. O Shihiro pensa que precisa fazer alguma coisa. E ele vê essa diferença entre ele e o cara. Porque ele admite que sempre dependeu do poder da Yontou, da Inten, para fazer as coisas. Agora ele precisa lutar sem ela, já que com a coruja no céu, o Shihiro não pode sacar a espada por enquanto. E não vai conseguir lutar contra o Samura no estado que ele está. Então, ele lembra de como o Hakurei chamou ele, e ele precisa pensar e se tornar um samurai. Então, ele faz uma postura que surpreende o Ro, que é a postura de Yai da pureza branca, a postura do samurai. E temos aqui o Ro pensando que, mesmo Shihiro não tendo tido um mestre espadachim, ele teve 3 anos aprendendo a manusear Yonton e entrou em diversos combates que aumentaram sua força, deixaram seu corpo mais robusto e deram experiência de combate. O que ele precisa é um modelo. E ele, como eu disse, faz a postura e é nos explicado sobre essa técnica do Samurai. Você foca o seu Genryoku na bainha até o limite que der, e quando você saca ela com uma explosão que sai da lâmina, isso te dá uma alta velocidade. E quem diz isso, que o Shihiro foi o Uruha. Ele explicou sobre esse estilo para eles, o que eu achei bem legal trazer o Uruha assim. Então, o Shihiro, ao sacar a espada, ele dispara em alta velocidade. A gente já sabia que o Shihiro era rápido pelo Nikishi. Mas eu gostei de combinar esse estilo. Com o Nikishi, o cara vai para velocidades absurdas. Ele alcança o Kurogiri e ataca. E o cara reconhece o estilo. Ele sabe que é um Yai. Só que aí, você lembra aquelas conversas que o Shihiro teve com o Soji, que eram meramente figurativas? Elas não estavam acontecendo de verdade. Mas estavam, meio que estavam, mas essas conversas aconteciam no embate de lâminas. Aqui acontece de novo
E finalmente o cara estoura que ele tinha vários negócios na cabeça de responsabilidade, essas coisas. Ele estoura e diz que não aguenta mais. Ele vai partir para cima do Shihiro e vai lutar. O desejo de cortar finalmente superou as responsabilidades. Então nós vamos ver no próximo capítulo uma luta de espadas. Caraca! Vamos ver uma batalha de espadas muito maneiras. E vamos falar desse lance do Shihiro. A gente já viu diversas vezes o Shihiro imitando seus inimigos. Imitou o Kiora com o Mukade, imitou o Hirohiko quando tava com aquela chuva de papéis, que ele fez a própria versão com o Kuro, e imitou o Samura agora. Sempre foi enfatizado, especialmente pelo Samura, que o Shihiro tem olhos especiais. Eu acho que isso de aprender só olhando é uma característica da família Rokuhiro. Eu não diria que é uma magia, eu não acho que é uma magia, mas é uma habilidade especial deles que o próprio Kunishige pode ter tido, que o Shihiro tem. E essa habilidade pode tornar o Shihiro muito forte, porque a cada vez que ele entrar em combate ou ter a experiência de ver um aliado lutando, ele pode absorver algo do estilo de luta dos inimigos e criar seu próprio estilo, e até dos aliados, para refinar sua própria esgrima. E agora que o Shihiro reconheceu que ele é fraco, uma esgrima fraca, ele possa vir a ter um estilo de luta, entrar, ter uma postura de kata, mas modificando ela com seu próprio jeito, fazendo uma postura única para ele, evoluindo assim como espadachim e evoluindo a sua sintonia com a espada mágica, criando novos poderes que ele possa vir a ter com ela. E assim ficando cada vez mais forte, alcançando níveis mais altos para bater de frente contra, por exemplo, o Rishaku ou outros portadores de espada mágica, como o Santo da Espada, que a gente não sabe até agora se realmente vai ser um aliado ou um inimigo. É, né? Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nossa!